Obrigado a todos pela presença, a todos que contribuíram para que a gente pudesse organizar essa tarde, né? E obrigado ao Raul por ter aceito o nosso convite de vir até aqui. O Raul Muniz é tarefeiro da UME há 40 anos e vai falar para a gente sobre a gratidão, aspectos evangélicos e científicos. Então, obrigado, Raul, mais uma vez. Boa tarde. O lapela também, isso é muito chique. O lapela para as redes e o daí é para quê? Tá vendo? Tudo tem uma explicação. Deixa eu pegar meu passador de slide. Falta um slide. É uma pequena sabotagem no chão. Pessoal, obrigado por estar aqui. Eu não conhecia a casa, não estive aqui antes, primeira vez. Né? Fico muito feliz de vir aqui, ver que tem muita gente. Espero não deixar ninguém com sono. Tira a cara de vocês. Todo mundo acordado por enquanto. Porque a gente que está aqui em cima, não sei se vocês sabem, eu estou no alto, vocês estão sentados. Eu olho e vejo a cara de todo mundo. Então, quando eu vejo a cara de vocês, por favor, não cochilem e chegar. Olha só, eu trouxe um tema. O Mick falou comigo e pediu uma sugestão de tema. E aí, esse é um tema que mexeu muito comigo. Né? Estão acontecendo mudanças hoje no planeta. Então, o tema a gratidão, eu tentei incluir alguma visão mais científica do que está acontecendo hoje no planeta e algumas coisas espíritas. Vamos juntar as duas coisas, porque as duas coisas se completam. Eu estou colocando aqui o relógio, claro, tem acabado de 5 horas. Claro, termina 5 quanto? 18 horas. 10 para as 6? Não, eu faço o estudo como vocês quiserem. 10, 9 da noite. Vou enrolando aqui também. Mas ninguém vai cantar até as 9 da noite. Né? Então, pessoal, a ideia da gratidão é isso. Eu trouxe uma imagem da floresta amazônica, que eu acho uma região muito bonita. Eu nunca estive na Amazônia. Não sei se vocês já estiveram. Alguém aqui já esteve na Amazônia? Eu também não. Nós somos de lá. A Ana, duas são de lá. Eu nunca fui. Tenho o maior desejo, nunca surgiu a oportunidade. Mas hoje nós temos uma coisa, que é o Google. Então, eu já fui à Amazônia várias vezes, eu boto lá Google Imagens e passei, vou na Amazônia, vou a Israel, Paris, vou em vários lugares. E é bom de ver as imagens, né? Então, a gente tem que agradecer muito isso. Temos a floresta amazônica no nosso país, que eu acho muito bonito, uma coisa muito agradável, aquela região. Eu tenho um amigo que já esteve lá, que ele fala uma coisa fantástica, de coisa boa. Mas o tema não é a floresta amazônica, é a gratidão. Assim que eu acho que temos que agradecer, né? Temos ela aqui, temos que agradecer muitas coisas. Agradecer o conhecimento espírita, que nos ajuda a estarmos aqui presentes hoje. Hoje estamos no sábado à tarde, vocês podiam estar em casa, descansando, vendo televisão, passeando, e estão aqui, por algum motivo, né? Graças ao conhecimento espírita. Então vamos continuar. Como a ideia é a gratidão, passei certo. Eu tentei começar com uma mensagem evangélica, que é a passagem dos 10 leprosos. É um tema que fala sobre a gratidão. Então a gente vai lembrar dessa passagem, dessa palavra de Jesus, dessa passagem de Jesus, para a gente lembrar disso e trazer essa mensagem para a gente. Esse texto só está presente em Lucas, é o único evangelista que comenta isso. No texto diz assim: e aconteceu que, ao partir para Jerusalém, ele passava pelo meio da Samaria e da Galiléia, e ao entrar em certa aldeia, vieram ao encontro dele 10 varões leprosos que pararam à distância. Então, o que isso quer dizer? Não, você lembra que a lepra, hoje não se usa mais esse nome, hoje a gente usa hanseníase, mas que na época do Evangelho o tema era lepra, antigamente era isso. A mudança aconteceu no século passado, mas são apenas nomes, né? A hanseníase é uma doença muito difícil, hoje com a cura de 100% das pessoas. Não sei se alguém aqui já foi na Colônia Tavares de Macedo. Foi mais Macedo, eu tenho os hansenianos. Eu vou com o grupo da UNE, o grupo da UNE vai periodicamente, cada 2 meses até lá. Então a gente tem contato com as pessoas. Então ainda existem lá alguns pacientes, todos têm sequelas da hanseníase. Hoje a hanseníase é tratável com antibiótico.
Tá? Lógico, um tratamento um pouco mais longo, mas tratável, não existe mais contaminação. Mas existe ainda, é muito presente no nosso dia a dia. Se a gente for consultar os dermatologistas, né, eu já consultei amigos assim, dizendo que tem muita gente com hanseníase por aí, tratável, tratando, acompanhando, sem nenhum problema. Mas as sequelas são graves. Então, naquela época, eles tinham medo da hanseníase, que é uma doença que passava, e não se sabia como era. Naquela época não sabia o que era bactéria, né? Uma doença bacteriana. Então eles tinham medo. Então a gente sabe que os hansenianos eram isolados, eram expulsos das suas cidades, ficavam separados, longe de tudo. E aí era muito triste ver essas pessoas. Então nessa passagem ele diz que passando pela Samaria Galileia, vieram ao encontro 10 varões leprosos, ou seja, 10 homens, apenas homens, que foram até eles, até Jesus, e a regra era parar à distância, não podia chegar perto dele. Todos tinham que estar com o cabelo solto, com barba, cobertos, e tinham que gritar, imundo, imundo, para a população saber que chegavam hansenianos, que é algo muito triste, né? Inconcebível nos dias de hoje. Seguindo, diz assim, eles levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E sucedeu que ao saírem foram purificados. Repare só que é algo diferente. Tá? Jesus não os curou de imediato, perceberam? Como fez com a mulher hemorroíça, a cura era imediata. Ele não os curou. Ele diz, vá e se mostre ao sacerdote. Quando Jesus fala para eles irem ao sacerdote, no que eles vão caminhando, eles vão sendo curados. E ele fala do sacerdote, não para eles se mostrarem, que era a lei da época. Para você ficar curado da doença, você deveria se mostrar ao sacerdote para eles te avaliarem e te liberarem para voltar à vida em comum. Essa era a regra, essa era a regra da época. E sucedeu que quando saíram, foram se purificando, foram se tratando. E ele diz assim, um deles, vendo que estava curado, retornou, glorificando a Deus em voz alta, e prosternou-se aos pés dele, rendendo-lhe graças. Ele era samaritano. Então, o que nós temos aqui de interessante? Um deles voltou, apenas um, e eram 10. Né? Um voltou para agradecer. Ele comenta, e era samaritano. Olha que interessante, os samaritanos eram um povo não muito bem visto em Israel naquela época, vocês sabem disso. Não, mas eu costumo dizer que não existe a parábola do bom samaritano. Não existe a parábola do bom fariseu. Então, os samaritanos não eram bem vistos, mas eram pessoas como nós, pessoas de bem. Na realidade, o povo de Israel, na época, tinha dificuldade, como nós temos hoje ainda no nosso planeta, né? No nosso país, as dificuldades existem. Mas a ideia ali é que aquele que era samaritano, isso quer dizer que talvez os outros 9 não fossem judeus, ele é que voltou para agradecer, e os outros não. Talvez mostrando que a cura nele fosse além da cura do corpo, fosse a cura real. Existe a cura física, né, do corpo físico, e a cura do espírito, que é muito mais importante do que a cura física. Em resposta, disse Jesus, não foram purificados 10? Onde estão os 9? Não se encontrou ninguém que voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então aqui Jesus vem dizendo isso, né? Que a fé dele o salvou. Ele não comenta dos outros. Então isso é importante para a gente também. Termos fé em nosso dia a dia, né? Levarmos nossa vida com dignidade. Essa é a proposta. Jesus questiona, não foram 10? Né? Por que só um voltou para agradecer? Então o tema de hoje é isso, é a gratidão. Apenas um voltou para agradecer, né? Por quê? Por que os outros 9 não voltaram? Isso acontece nas nossas casas espíritas? Sim, muito. Eu encontrei há pouco tempo, ali na Barão Peixoto, uma companheira que eu vi na UME com um problema de saúde, não precisa comentar qual, estava indo no atendimento fraterno, na reunião de fluidoterapia, e eu via sempre a sábado à tarde, ela sumiu, não apareceu mais. E eu me lembro dela e falei, fulano, como é que você está? Você sumiu da UME? E ela disse, eu fiquei boa. Fiquei boa e não apareceu mais. Quer dizer, na realidade,
está errado. Ela queria uma cura imediata, que ela teve a cura, nada de grave, mas ela podia ter continuado com a gente lá. Seria bom para ela, ou ir em outra casa espírita. Seria muito importante para ela. Não, vocês sabem que só de estarmos aqui, nós estamos sendo ajudados, vocês sabem disso, não sabem? Isso está na literatura espírita. Né? Estudo online é excelente, mas presencial muito melhor. Só de estarmos aqui, tem ao redor de vocês espíritos que vão ficar ao redor, olhando cada um de vocês, dando passe, trazendo aparelhinho para dar uma energiazinha em alguns. Então isso está na literatura espírita. Isso é bem explicado no livro Os Mensageiros, que eu não vou explicar aqui, porque faz parte do dever de casa, né? E pesquisar isso, mas está no nosso dia a dia. E aí eu botei assim, saindo de Jesus, entrando na gratidão. Eu botei uma definição do que é gratidão tirada no dicionário. Eu botei duas definições. Uma definição diz: gratidão é o reconhecimento por um benefício ou um agradecimento por um favor recebido. O que quer dizer isso? Alguém me faz um favor, me ajuda, não, uma coisa pontual, e eu digo, poxa, cara, obrigado, me ajudou muito. Que isso, muitas vezes nem falam, as pessoas não refalam isso, mas a gente tem que agradecer sempre. Alguém me faz um favor, sim, eu sou agradecido com a pessoa que me ajudou. Mas existe uma outra definição de gratidão, também do dicionário, que diz assim: reconhecer e valorizar o que a vida nos oferece. Sentimento de expressão de gratidão a Deus. Aqui algo mais profundo, né? Ultrapassamos aquela gratidão pontual para um sentimento mais profundo. Então, gratidão não é só falar aquelas palavrinhas mágicas, obrigado, né? Valeu, muito bom, né? Isso também é importante para a pessoa que fez aquele favor, mas não é só um favor, é ser agradecido a Deus por estarmos aqui hoje, sermos agradecidos a Deus pela doutrina espírita que nos ajuda a entender a vida, ser agradecido a Deus pelas situações que chegam até nós, né? Porque muitas vezes aquela doença que chega para a gente, às vezes não é de todo ruim, né? Se a gente parar a pensar, às vezes a doença é para o nosso bem. A doença é uma oportunidade que temos de resgatar erros passados. E todos nós aqui, somos espíritos milenares. Ninguém aqui é novinho, né? Alguns de nós estão há mais tempo aqui, sei lá, quantos anos nós temos no planeta? 2.000, 3.000? Ninguém sabe. Quantos anos nós temos? A gente deve ter uns 3 milhões. Está velho, cara. Por aí. Porque na realidade terminou de exagerei, né? 1,5 milhão. Então a gente não sabe a nossa idade, nenhum de nós sabe, né? Então a gente sabe que o tempo passa. Jesus está conosco desde a formação do planeta, que o meio científico fala em 4 a 5 bilhões de anos. André Luiz fala em Evolução dos Mundos que nós temos nosso princípio espiritual até o início do ser nominal mais ou menos 1,5 bilhão de anos. É muito tempo. Então nós somos espíritos antigos. Quanto tempo estamos no planeta? Não tenho a mínima ideia, né? Mas sei que nós temos muito que melhorar ainda, com certeza. Então a gratidão tem essa definição. Isso é importante para a gente, não ver mais para frente. Joana de Anjos escreveu um livro, pessoal, inteiro sobre a psicologia da gratidão. Vocês acham que o Joana ia perder tempo, escrever um livro inteiro se não fosse importante esse tema? É importante, né? É um livro ótimo, excelente. Não tem ele gratuito, tem que ser comprado. Tem alguns capítulos na internet de graça. E ela diz assim, ó: entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. O que isso quer dizer? Pensem só. Sentimentos nobres que caracterizam o ser maduro. Então, é um sinal de maturidade espiritual sermos agradecidos. Então, precisamos sermos mais agradecidos. E Joana diz assim: viver é experienciar gratidão por tudo que lhe sucede e tem a oportunidade de vivenciar. Tudo que chega para a gente, nós agradecemos. E as doenças também. E as coisas boas também. E as ruins também. Então, a gente tem que agradecer sempre a Deus a oportunidade que chega para a gente. Se chega uma doença, lógico, é difícil dizer isso, mas tem que agradecer a oportunidade de resgatarmos uma parte dos nossos erros lá atrás, que são muitos. Seguindo em Joana, ela diz assim, que a gratidão é filha da maturidade alcançada mediante a razão. Ou seja, é uma filha da maturidade. Conforme a gente vai amadurecendo como espíritos imortais,
vamos ser mais agradecidos, vamos percebendo a importância de agradecermos tudo que fazem por nós. Ela diz, geralmente, comumente, na nossa imaturidade emocional, nós somos ainda espíritos novos, espíritos imaturos, espíritos difíceis. Ela diz assim, a gente acha que a gratidão é uma retribuição por um bem ou favor recebido. Também é, mas tem que ser muito mais, como foi a definição do início. Cabe a gente levar isso para o nosso dia a dia. Como a gente está vivenciando, a gente vai aprendendo um pouco mais, vamos amadurecendo. Não sei se vocês lembram quando vocês começaram o movimento espírita. Eu me lembro quando eu comecei. E vejo hoje, com 40 e poucos anos de espiritismo, dizer, eu acho que eu melhorei em relação ao que eu era no passado. Não estou o ideal, poderia ser muito melhor. Eu não sou um Chico Xavier, não sou um Divaldo Franco, mas eu acho que em relação ao meu passado, sim. Então, esse é o foco para a gente. Como é que eu era antes de ser espírita? Eu estou melhor? Isso é uma coisa de fogo íntimo. Só de estarmos um pouquinho melhores, pessoal, eu tenho que agradecer a essa doutrina tão querida, que nos ajuda a entender a vida, o que fazemos aqui, por que estamos aqui num sábado. Bom demais. Joana diz assim, que a gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, que não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. Sim, não é só aquele agradecimento rápido. Todo aquele que é grato, que é agradecido, que compreende a gratidão real, gosta de saúde física, emocional e psíquica. Gostaram dessa? Então, ser agradecido ajuda a gente na nossa saúde. Eu digo em cima, tem um caráter psicoterapêutico. Ou seja, ser agradecido melhora as nossas doenças. Olha que coisa boa. Então, a gente tem que ser agradecido para ficarmos menos doentes. Já pensaram nisso? Então, é difícil? Mais ou menos. É esforço. Vou mostrar para vocês para frente, tem uma técnica publicada numa revista americana de como nos induzir a sermos mais agradecidos. Interessantíssima a proposta. E aí, eu, usando a inteligência artificial, fiz uma pergunta para o Copilot. Pude perguntar para o ChatGPT, qualquer um deles. Perguntei para o Copilot, qual a visão espírita da gratidão? E a resposta foi muito legal, eu gostei muito da resposta. Olha o que o Copilot colocou. Na visão espírita, a gratidão é muito mais que um simples obrigado. Sim, é um estado de consciência que nos conecta a Deus, fortalece nossa reforma íntima e ajuda a aceitar as dificuldades que aparecem em nossas vidas. Pessoal, perfeita. A descrição do Copilot é bom mesmo. Lógico, a gente tem que usar o que o mundo nos traz hoje, mas questionamos. Já peguei erro dessas inteligências artificiais. Então tem que colocar, analisar sempre. Porque as IAs, elas recebem orientações, conhecimentos, que são certos ou errados. Então, a IA não é dona de tudo. Já peguei alguns erros, mas eu achei a resposta do Copilot muito interessante. E ele diz assim, a gratidão é uma virtude essencial para a evolução espiritual. Perfeito. Bate com o que Joana está dizendo. Essencial para o nosso futuro. E diz, pois nos ensina a reconhecer o amor divino em todas as circunstâncias da vida. Pessoal, é isso. A gente vai entendendo e aprendendo isso, a sermos mais agradecidos no nosso dia a dia. Agradecemos de estarmos aqui hoje, poder ter estudado esse tema. Então é o seguinte, não sei vocês, quando eu leio alguma coisa, eu infelizmente esqueço tudo. Tudo exagerei, esqueço uma boa parte. Porque a gente lê e esquece. Quando eu tenho que preparar um estudo, olha, eu não faço nada de cabeça, eu tenho um PowerPoint, eu tenho meu roteiro. Eu costumo dizer que eu não sou um grande orador, eu sou um falador. Ou seja, eu estudei, preparei, fiz um resumo e venho para cá falar com vocês, mas eu tive que me preparar. Ao fazer isso, eu guardo mais, fixa mais na minha mente, no meu coração. Por isso todos estão convidados, pois posso fazer também estudando na frente. Quem não faz, se esforça. É possível. Porque eu sou um exemplo do que é possível. Me esforcei muito, que é difícil. No início eu tremia a peça, não tenho condição de falar em público. E aos poucos está perdendo o jeito. Está pegando o jeito, está perdendo o medo. Seguinte, o Copilot botou assim, o sentimento de gratidão desperta em nós a necessidade de transformação interior e ajuda a cultivar paciência, aceitação, serenidade diante das provas que aparecem na vida. Muito bom, pô. É isso, nos dá mais paciência, ajuda a transformar o nosso interior.
Ele diz que estudos citados em reflexões espíritas mostram que gratidão reduz a ansiedade, medo e fobias, aumenta o otimismo e vitalidade. Ao agradecer, irradiamos vibrações benéficas que alcançam tanto quem recebe quanto quem pratica. Olha só, perceberam? Então, ao agradecermos, emitimos vibrações. Estão percebendo? Vibrações que vão envolver a nós e aquelas pessoas. Nós somos uma energia pura, o Espírito é uma energia. Aí, quando eu pensei nisso, eu fiquei pensando, tem um caso do Chico Xavier, a maioria deve conhecer já, que está no livro Lindo Escado do Chico Xavier, que mostra isso, o agradecimento e essas vibrações. Não sei se vocês lembram, o Chico Novo, lá em Pedro Leopoldo ainda, ele conta, está em Lindo Escado é um livro que tem PDF gratuito, pode ser baixado, e ele conta que lá quando ele era novo, Pedro Leopoldo, ele saiu atrasado para o seu trabalho. Ele estava atrasado, saiu voado, correndo, acelerando o ritmo, quando veio uma senhora pedir ajuda. E a senhora chegou para ele: Chico, eu queria falar com você um pouquinho, eu estou com um problema. Ele fala: minha senhora, eu estou atrasado para o trabalho, mas eu vou estar aqui à noite no centro, só volta logo mais que eu atendo a senhora. A senhora ficou ali quietinha e ele seguiu para o trabalho. Mas o Chico tinha um pistolão, que nós não temos tanto. Ele tinha Manuel. Manuel aparece para ele e fala: Chico, volta lá e atende a senhora. Ele negocia com Manuel: Manuel, mas eu estou atrasado. Tá, voltou, atendeu a senhora, conversou com ela, orientou do problema que ela tinha, perdeu ali 10 minutos e seguiu para o trabalho um pouquinho mais atrasado. Quando ele segue, Manuel diz assim: Chico, olha para trás. Quando ele olha para trás, ele vê a senhora emitindo uma onda cor-de-rosa que sai dela e que envolve ele. Ele fala assim: Chico, a senhora ficou agradecida pelo que você fez. Está fazendo uma prece por você. Você ia perder essa. Você vê que a gente ia perder aquilo, ele ia perder aquilo. Isso acontece com a gente no nosso dia a dia, né? É importante isso, a gente vê que a vibração existe. Assim que a vibração foi para o Chico, para ela também a ajudou. Seguindo, olha só, eu botei aqui alguns folders de autoajuda, que autoajuda é muito bom, né? Tem umas coisas interessantes na internet. Então, hoje, se a gente for olhar no Instagram, no Google, tem um monte de mensagem sobre isso. Mas só que interessante, a gratidão é como um jardim que floresce dentro de nós. Pô, muito legal, né? Diz assim: a gratidão, a vida é feita de escolhas. E a minha melhor escolha é ser grato todos os dias. Perfeito. Diz assim: gratidão ainda é uma palavra pequena para agradecer um Deus tão grande. E depois bota assim: quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Verdade. Quanto mais a gente agradece, mais melhoramos o nosso psiquismo interior. E essa aqui, gratidão gera gratidão. Então, na realidade, são mensagens que tem na internet que mostram para a gente isso, né? A importância de nós sermos agradecidos. É bom para a gente sermos agradecidos. Aí eu botei assim: a gratidão é um fator facilitador para a cura íntima? É uma pergunta, não é uma resposta. E botei assim: a gratidão é um fator importante no processo de espiritualidade? Estão pensando na resposta? Então a ideia é a seguinte: primeira coisa, o que é espiritualidade? Vocês sabem a resposta? O que é espiritualidade? A coisa está mudando. Temos hoje algumas mudanças, né? Eu vim com o Valmir de carona, a gente conversando sobre isso, né? E que, como está havendo mudanças hoje no meio científico mundial, as coisas estão mudando muito. Há uns anos atrás, 2014 ou 2015, foi publicado por 8 pesquisadores. Desses 8, um era brasileiro, 7 estrangeiros, noruegueses, europeus, ingleses, americanos, 8 pesquisadores mundiais, escreveram uma base assinada numa revista de científica, free, de plataforma científica séria, falando um manifesto pós-materialista. É um manifesto que esse cientista colocava, pedindo que a ciência fosse menos materialista. Esse manifesto era aberto a colocações. Eu tentei dar uma opinião, não consegui, porque tinha que ter pré-requisitos, tinha que ter algumas coisas que eu não tinha acesso. Mas muitas pessoas tiveram. Você vê, se eu não tive, muitas pessoas também não tiveram. Estavam com quase 1000 colocações de apoio.
Desses 8, só um brasileiro, o Dr. Alexander Almeida, professor titular de psiquiatria da Federal de Juiz de Fora. Psiquiatra, médico, coordenador de vários trabalhos e coordenador do projeto Allan Kardec. Vocês conhecem o projeto Allan Kardec? Bota no Google, aí está lá, projeto Allan Kardec. Eles pegaram as cartas de Kardec. Kardec era muito organizado. Não sei se vocês sabem disso. Você acredita que ele era organizado? Muito mais do que a gente. Naquela época não tinha e-mail. Então Kardec mandava cartas. Então cartas, a gente tem uma rasura. Kardec nunca mandaria uma carta com rasura para alguém. Então ele escrevia as cartas, fazia um rascunho ou passava limpo. E guardava o rascunho. Esses rascunhos estão sendo traduzidos nesse projeto Allan Kardec. Muito interessante. E o coordenador é o Alexander, esse nosso companheiro de Juiz de Fora. Vamos seguir. Então, a ideia é o que é espiritualidade. Então, o que eu fiz? Eu botei ali espiritualidade, religião e religiosidade. Coisas diferentes. Eu botei assim, existem definições bem heterogêneas hoje. Historicamente, a espiritualidade era um processo dentro de um contexto religioso. E as crenças religiosas ajudariam a espiritualização das pessoas. Atualmente não. Atualmente nós estamos considerando, todo mundo, a espiritualidade como algo não vinculado à religião. Você pode ser ateu e ter uma boa espiritualidade. Você pode ter uma boa religiosidade e não ter uma boa espiritualidade. Confundir vocês? Espero que não. Vamos ver para frente um pouquinho, olha só. Eu botei assim, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Paramento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular. Perceberam? Eu estou com uma definição, Sociedade Brasileira de Cardiologia, não é de uma revista de religião. Eles definiram espiritualidade como um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes. Diz que pode ser motivado ou não pela vontade e ser passível de observação e mensuração. Entendeu a definição de espiritualidade? Ele não fala em religiosidade. Ele fala em valores mentais, emocionais e morais. Você pode ter bons valores morais e não estar vinculado a uma religião. Você pode estar vinculado a uma religião, não importa qual seja, e não ter bons valores morais. Então, meio que eu tinha a definição da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eles colocaram, os cardiologistas estão à frente nossa. Eles têm um trabalho que é aberto na internet, qualquer um pode baixar, que são as diretrizes. No meio médico, as sociedades médicas fazem diretrizes, são guias de treinamento. Então, a diretriz de cardiologia está lá, hipertensão, doença cardíaca, as doenças cardiológicas. E passou a ter, em 2019, um item que é espiritualidade. Né? Muito interessante, desvinculando um pouco isso. Definição de espiritualidade que eu escolhi. Lembra que eu falei? Tem várias definições. Eu gostei muito dessa. Eu trouxe a definição de religião de um livro de um médico americano, o Dr. Harold Koenig. O Koenig, ele é um psiquiatra americano da Duke University. A Duke é uma universidade muito conceituada. O Dr. Koenig tem mais de 500 trabalhos científicos publicados, mais de 100 livros. Pessoal, um grande pesquisador. Já esteve no Brasil algumas vezes. Ele tem uma definição interessante de religião. Ele diz que é um sistema de crenças e práticas que une adeptos em uma comunidade. Não somos nós? Somos adeptos de uma crenças e práticas espíritas. Uma visão compartilhada para alcançar o divino ou transcendente, para alcançar Deus. Então nós somos um grupo religioso. E o que é religiosidade? Isso, envolvimento de uma pessoa com comprometimento do que você estuda na casa espírita, ou na sua igreja católica, protestante, seja qual for. Isso é religiosidade, um envolvimento e comprometimento. Então essa é a ideia, tá? Alguns podem ter e outros não. A ideia é que tenhamos todos cada vez mais comprometimento. Mas isso foi um foco na espiritualidade para a gente voltar para a gratidão. Vamos voltar para a gratidão? Eu trouxe 2 trabalhos científicos. Eu trouxe um trabalho publicado do JAMA, que é a Jornal da Revista de Adaptação Médica Americana, de 2024. Não dá sono em ninguém, deixa eu ver. Não tem um sono com um trabalho científico, é só um básico. Nos Estados Unidos, eles têm um foco diferente da gente. Esse tipo de trabalho aqui não poderia ser feito. Eles fizeram questionários com enfermeiras idosas nos Estados Unidos, quase 50 mil enfermeiras. Quando eu digo que aqui é difícil, porque assim, o americano ele tem consciência que o que ele escreve no questionário vai ser avaliado.
Então ele escreve com sinceridade, ele escreve ali o que ele pensa realmente. E infelizmente no Brasil as pessoas às vezes não pensam nisso, escrevem de qualquer jeito e não botam aquilo que é real. Lá eles pensam nisso e eles sabem a importância. Um questionário com quase 50 mil enfermeiras, eles mostraram que vivenciar maior gratidão foi associado a menor mortalidade, risco 9% menor. Ou seja, o grupo que tinha uma certa espiritualidade morreu 9% a menos. Pessoal, é muita coisa. Lógico, a gente sabe que morrer deve ser bom demais, né? Mas vocês não querem morrer agora, querem? Deixa eu ver, acho que não, né? Mas a gente sabe que morrer não deve ser ruim. Nosso lar é um lugar bom, tem um campo da música, né? Um lugar agradável para se ficar. Mas. Será? Vocês acreditam nisso ainda? Não acreditam? Ah, com certeza. Você não quer ficar com Umbral, não, hein? Não tem cara, não. Aqui ninguém tem cara, ninguém tem cara de Umbral. Ó, pessoal, todos nós podemos ir para o Umbral. Eu costumo brincar na UME que vamos todos para nosso lar. Talvez não nosso lar sede. Quem sabe o Campo da Paz, Mansão Paz. Tem outros postos do nosso lar mais perto da periferia, né? É possível. E eu brinco na UME também que nós estamos criando lá o posto UME Nosso Lar. Tem um posto perto do muro lá, na periferia, para receber o pessoal. Então aqui vocês são bezerra, pistolaço. Estão protegidos disso. Mas eu acho que, dentro do possível, todos nós vamos. Vocês não cometem grandes crimes de máscara, né? Tiro de cara de cara, não é. Ninguém tem cara que mata ninguém. Deixa eu ver. Você matou alguém já nessa enganação? Não matou ninguém, não roubou ninguém, não omitiu nada do imposto de renda. Então, pequenos detalhes. Então, na realidade, eu acho que todos nós temos grandes chances de ir para o nosso lado. Tá? Mas a gratidão é uma emoção positiva e à medida que as evidências se acumulam, haverá uma melhor compreensão disso na saúde. Pessoal, tem N trabalhos. Existe uma coisa que é aberta, que é a Biblioteca Americana de Medicina, aberta a todos. Façam uma experiência, botam no Google, PubMed, botam lá, gratidão. Gratitude, tem que botar em inglês, lógico. São 3 mil trabalhos. Pensa bem, 3 mil trabalhos científicos sobre gratidão. Uma Biblioteca Americana de Medicina, que tem trabalhos, revistas indexadas no mundo inteiro. É muita coisa. Não é um trabalho nem 2. Vou trazer um outro trabalho, eu trouxe 2, só 2, né? Tá um exemplo. Senão vocês não iam cansar, não quero ver ninguém cochilando aqui, ó. Aí eu trouxe aqui esse trabalho do Frontier Psychology, trabalho de 2023, que é uma revisão sistemática. O que é uma revisão sistemática? Eles pegam vários trabalhos, juntam todos os dados num só e fazem um trabalhão. Eles juntaram 19 estudos com quase 3 mil participantes, gente para burro. E dessa população tinha populações saudáveis e indivíduos doentes. Eles fazem estatística que eu não trouxe tudo para vocês. Não é o foco do estudo de hoje aqui. Os americanos dividiram esse trabalho, a gratidão, em 2 níveis. Lembra daquela definição do início que eu fiz com vocês? Igualzinho. Ó. Eles dividiram em gratidão situacional, quando acontece uma situação, ou seja, uma emoção positiva experimentada quando alguém recebe favores externos. Aquilo que eu falei, uma situação. Alguém me fez um favor, eu sou agradecido. Eles dividiram a gratidão situacional e eles chamaram de disposicional. Isso é uma mudança de disposição na sua vida. Você muda interiormente. Eles falam, é emoção para perceber e apreciar os aspectos positivos da vida. Acho interessante. Trabalho americano, não é meu, tá? Bateu com o trabalho do dicionário. E eles botaram assim, que a gratidão e doenças cardiovasculares. Eles têm outros focos no trabalho, eu trouxe só isso, mostrando que os estudos demonstraram que a gratidão não apenas promove a saúde mental e a adesão a comportamentos saudáveis, você trabalha mais por você mesmo, mas também melhora os desfechos cardiovasculares. Eles mostram os níveis de atores inflamatórios, interleucina C, potência reativa, diminuíram em indivíduos com níveis elevados de gratidão. E colocaram intervenções de gratidão foram associadas a uma diminuição da pressão arterial em comparação com grupos de tratamento. Então, quem é hipertenso aqui pode ficar mais agressivo, a pressão vai baixar. Tenham fé.
vai baixar. Mas não larga o remédio não, pessoal. Tem que ser aos pouquinhos. A dose vai baixar, só de tempo. Mas olha só, perceberam aqui uma coisa? Ele diz assim, que é intervenções de gratidão. O que são intervenções de gratidão? Como é que a gente pode estimular a gratidão numa pessoa? Esse mesmo trabalho trouxe isso ensinando para a gente. Eles fazem isso, ó. Orientação da equipe médica. O que eles fizeram? Pegaram um grupo de pessoas e durante 8 semanas orientaram as pessoas a fazer um hábito. Se a gente pode fazer, é fácil. Todos nós temos dificuldade no dia. No dia a gente passa por situações boas e ruins. Vamos tentar todo dia pegar 1, 2 ou 3 coisas que foram boas para a gente. Nós temos que agradecer aquele favor que fizemos naquele momento, aquela situação. Anota, ou num bloco, num livro, num diário, no bloco de nota do celular, anota. No final do dia, eles sugerem 3 situações. No final do dia, você vai meditar naquelas 3, pensar nas 3, e esquecer as ruins, e pensar nas coisas boas que aconteceram com você durante o dia. Vai fazer isso todo dia por 8 semanas. Eles pegaram aquele grupo, mediram alguns exames de sangue antes e alguns exames de sangue depois de 8 semanas. Olha a proposta americana, a visão científica, estimulando a gratidão das pessoas. Lógico, os resultados foram positivos, não em 100% das vezes, porque aí falta também o comprometimento de cada um, para a gente avaliar isso, mas com resultados estatisticamente significativos e positivos. Então ele disse, ó, resultado 3 5 coisas, relembre o seu dia, personalize isso, tente pensar em coisas diferentes, com bons resultados. Então, houveram bons resultados. Se a gente for olhar na internet, tem alguns sites dizendo sobre, eles falam sobre o pote da gratidão, diário da gratidão, que é parecido. Alguns sites recomendam, você pega todo dia aquele potinho de vidro e põe ali um papelzinho com sentimento de gratidão que houve contigo no dia. Depois você pega o papelzinho, olha aquilo e medita naquilo que fez de bem. Então é isso, pessoal. Então é possível nós estimularmos essa gratidão na gente. Então isso vai nos ajudar a melhorar, sempre melhor. Só faz bem. Mas como eu falei, né, nós somos espíritas, lembra disso? Até agora eu falei pouco de espiritismo, falei de Jesus, falei de alguma coisa científica, mas tem que falar de Kardec, né? Eu acho que a gente não pode viver sem Kardec. Kardec é a nossa base, né? A gente tem que usar sempre isso. Eu costumo dizer que o nosso grande diferencial é o conhecimento. Não sei se vocês concordam comigo. Deixa eu lá de cá. Acho que ninguém falou assim, não, eu tenho que concordar. O que acontece? Kardec é o nosso diferencial. O conhecimento. Eu tenho certeza que a gente não vai morrer. Vocês também têm? Lá de cá passou pouco. Né? Então a gente tem certeza que a gente não vai morrer. Se vamos para nosso lar, eu não sei, morrer eu não vou. O corpo físico morre, o espírito nunca. Não morreremos jamais. Todos somos espíritos velhos e viveremos por muitos e muitos anos. Essa é a ideia. Mas Kardec e a gratidão. Eu procurei o termo ingratidão. Hoje em dia é fácil, né? Você baixa o livro de Kardec, pode no PDF. Ingratidão, ele busca tudo em PDF. Fácil. Então, ingratidão não achei quase nada. Gratidão, muita coisa. Ingratidão, pouca. Mas tem algumas coisas. Aí eu trouxe o Livro dos Espíritos, pergunta 937, diz assim: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade do laço de amizade não são também uma fonte de amarguras? E os Espíritos dizem, são. Então, as decepções são da ingratidão. Quem não fez alguma coisa boa e se deu de volta uma ingratidão? Na família, na casa espírita, no trabalho, isso faz parte do jogo da vida. Então eles fazem assim, são ingratidão sim, porém deveis lastimáveis os ingratos, e os infiéis serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta fará mais tarde com corações insensíveis. Então a ideia é perdoar. Alguém nos fez uma maldade, foi ingrato com algo que eu fiz, a ideia é perdoar. Jesus não ensinava isso, perdoar 70 vezes 7? A resposta continua, e ele fala assim: a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Olha que interessante. Se alguém nos faz algo com ingratidão, é para nos testar a nossa gratidão, a nossa perseverança, se nós realmente estamos vivenciando o conhecimento espírita, estamos colocando aquilo dentro da gente, no nosso dia a dia. Então, ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão mais punidos, quanto mais tenha sido ingratidão. Então essa é a ideia, né? Se a gente vai ver, perfeita colocação de Kardec.
Na conclusão do Livro dos Espíritos, ele bota assim, ó, que as comunicações com os seres do além-túmulo deram resultado fazendo-nos compreender a vida futura. Sim, hoje a gente tem certeza que existe uma vida futura. Razão, portanto, de vermos que o Espiritismo, como os fatos, matou o materialismo. Não matou ainda, mas está matando. Por quê? Porque muita gente que ainda é materialista, não acredita em nada, então a gente tem que ter pena dessas pessoas. Então, fosse esse, Kardec disse, fosse esse o único resultado produzido pelo Espiritismo, já devíamos ter muita gratidão por esse ensinamento, que chega até nós. A certeza que existe uma vida após a morte. Pessoal, não pode mais saber que a gente não vai morrer nunca. Essa é a ideia. Nós estamos hoje aqui, né, lutando pelo nosso dia a dia. Né? A gente temos muitas reencarnações, muitas. Quem nós fomos no passado? Não tenho a mínima ideia. Eu não sei o meu passado e não gostaria de saber, não sei vocês, mas se fosse bom eu te lembraria. Então, se a gente esqueceu, é para esquecer mesmo. Aí vem os laços de família, que a gente se reencontra, para reafinizar nossas emoções. Aí vem a nossa casa espírita, né, que nós não estamos aqui sozinhos. Se a gente parar de pensar bem, não estamos aqui por nada. Né? Eu acho, né, que todos nós participamos daqueles cursos lá no nosso lar, lembra? Mensageiros, eles falam dos cursos, treinamento que nós passamos, e a gente volta para a Terra com essa proposta: vou fazer isso. E aqui muitos se perdem, infelizmente. Então a gente tem que lutar para não se perder. No livro Brasil, Coração do Mundo, Humberto Campos comenta de vários espíritos que foram trazidos para o planeta com a missão de fazer alguma coisa pelo país, e que eles não conseguem. Porque estar aqui é muito difícil. Nós temos aqui ao nosso redor um mundo espiritual não muito agradável. E essas pessoas não entenderam o que é a vida. Quando estavam vivos, não entendiam o que era a vida após a morte. Hoje que vivem a vida após a morte, não entendem essa vida e tentam nos prejudicar sempre que possível. E aí fica difícil nós estarmos aqui. Daí a importância de vigiarmos, né, sempre nossos pensamentos, nossos atos, nossas emoções, pensarmos sempre no que estamos fazendo nós e pensarmos nas nossas vidas, né? O que a gente pode fazer. E agradecermos sempre a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Mas, continuando, eu falei de nosso lar, tinha que trazer nosso lar. Né? Nosso lar faz parte do nosso dia a dia. Nosso lar temos várias histórias sobre a gratidão. Né? André Luiz ficou muito agradecido por tudo, todo o trabalho que recebeu. Você lembra que André Luiz chegou na cidade do nosso lar, numa situação difícil, foi de 8 anos no umbral, foi ajudado. Né? Talvez nós tenhamos passado um processo parecido ou pior. E hoje ele encontrou um caminho para ele. E vê a evolução que André Luiz teve. Sem parar a pensar, lá do início dele, da chegada do nosso lar, para o final, né, escrevendo A Vida Continua, os livros que ele escreveu, é fantástico essa mudança. Então isso é um estímulo para a gente, para nós também batalharmos a nossa mudança. Quando eu pensei em nosso lar, eu pensando em vários casos, né, vários casos. Um caso que eu gosto muito é o caso do Silveira. Lembra do Silveira? Silveira é um personagem pequeno que passa desapercebido, por isso que eu trouxe eles, personagem mais despercebido. Silveira era um dos samaritanos. Então André Luiz estava com Narcisa, e aí quando estava com Narcisa, ele vai receber Narcisa assim: os samaritanos estão chegando da terra com espíritos, precisam de ajuda. Quando ele vai ver os espíritos, ele encontra o Silveira. E ele vê o Silveira e lembra que Silveira ele conheceu na terra. O pai dele o prejudicou muito. O pai de André emprestou um dinheiro para ele, ele ficou doente, não conseguiu pagar o empréstimo, e aí a esposa foi pedir clemência, não perdão da dívida, mas que a vida fosse postergada, que o pai não tinha condição. E aí ele passa por dificuldade e o André Luiz diz: não, tem que executar mesmo. Ele executou a dívida, eles perderam tudo, tiveram que ir para o interior do estado e não os viram mais. Quando o André o viu, ele ficou chocado, ele lembrou os sentimentos dele frente ao Silveira. E aí ele vê o Silveira, fala rapidamente e vai embora. E procura Narcisa. E Narcisa dá aquele conselho brilhante, aconselho a voltar lá e conversar com ele. E André volta, conversa com ele, pede desculpas, se abraçam. E aí o Silveira diz que foi muito bom para ele aquilo, que ele ficava agradecido pela dificuldade que ele passou.
graças às dificuldades que houveram com ele cresceu como espírito. Ele tinha dívida naquela área e pôde ressarcir isso. E a dificuldade do interior, as dificuldades financeiras, ajudaram a ele a unir mais a família e a crescer. Então ele disse para André que estava agradecido por aquele momento. Difícil que ele passou. Lógico, como eu falei, é difícil agradecer por coisas assim. Mas é a vida. Em nosso lar, tem outro caso que uma pessoa que aí vocês conhecem mais, que eu gosto muito, que é a Dona Laura. Lembra da Dona Laura? Dona Laura, mãe de Lísias, Judite e Yolanda, eram 3. E Dona Laura era casada com o Ricardo. E eles tiveram acesso em nosso lar há 300 anos nas últimas encarnações. Quando eu li isso, meu Deus, 300 anos. Já pensaram? 300 anos, o que eu fiz de errado no passado? Muita coisa. Então, o Ricardo e ela tiveram acesso a esses 300 anos do passado. E eles viram, apesar de serem trabalhadores, tarefeiros do nosso lar, milhares de bônus horas por trabalho conquistado lá, eles tinham que voltar à Terra para resgatar aqui aquilo que eles cometeram lá. Então, Ricardo já havia voltado ao nosso lar. Ricardo estava há alguns anos, estava na vida de criança na Terra, e ela ia reencarnar daqui a 2 dias. Ela comenta isso com a André. 2 dias ela ia voltar. E ela muito preocupada, com medo, né? Porque é assim, quem está aqui tem medo de ir para lá. Quem está lá tem medo de vir para cá. Eu acho que nós temos os 2 medos, mas acho que eles têm mais medo que a gente. Que vir para cá é difícil, né? Bota difícil isso. E aí ela fica naquela situação e convida André Luiz a ir à sua casa. E havia um culto lá na sua casa, coordenado por Clarencio. E Clarencio ia coordenar aquele grupo, aquela prece que ia fazer. Ricardo ia ser desdobrado, levado até lá para reencontrar a família. Então ela entra num espaço físico e André fala que havia mais de 30 cadeiras, 30 pessoas que eram dispostas em cadeiras, e havia no centro da sala um globo, chamado de globo cristalino, um globo transparente. E André pergunta, por que esse globo? E eles falam, não, porque aqui o Ricardo vai ser desdobrado, e dentro do globo as emoções da família não o atingem. Porque as emoções que o atingirem podem prejudicar a sua etapa de vida no planeta. Ele já está reencarnado, e a programação é que a Laura vai nascer agora, vão se casar e vai receber as 2 filhas depois. Nesse momento, ele começa a fazer uma prece, canta uma música, aparece uma nuvenzinha e vai aparecendo no formato do Ricardo, como era a sua última encarnação, não como criança. Então, dentro do globo, ele conversa com a Laura, conversa com as filhas o abraçam dentro do globo, choram, se emocionam, conversam com ele. Ele fala que está muito agradecido por tudo que estava acontecendo, por ter as filhas ali, né? A família, aqueles amigos, que orassem por ele. Esse é o foco. E aí a filha conversa com ele e pede uma coisa que nós poderíamos ajudá-lo. E ele diz assim, meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou no culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias dessa noite. E ele diz assim, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidade na terra, a fim de que a luz da gratidão, do entendimento, permaneça vivo em meu espírito. Então ele pede a dificuldade, não facilidade, para ficar mais agradecido a Deus, que ele tinha que passar pela prova com dignidade, a prova da terra. E aí a gente vai terminar com o nosso lar, e lógico, a imagem de Jesus. Nós precisamos sempre ter Jesus em nossa mente. Né? Jesus é um espírito que a gente não tem noção. Né? Pensa bem, há 4, 5 bilhões de anos ele já participava da criação do planeta. E nós não existíamos. Nós não éramos nada há 4 mil bilhões de anos atrás. Então é um espírito que veio criar todo esse sistema solar. Na Gênese, tem um texto de Kardec, onde ele coloca que ele viu ele fala em centenas de milhões de anos atrás, onde a Terra não havia. Ele fala, ainda não haviam os outros planetas. Quer dizer, mas já haviam outros planetas em outros sistemas solares, não no nosso. Está na Gênese. E aí, Kardec coloca isso e a gente para pensar, meu Deus. Então Jesus é um espírito que vem, desde aquela época, participando da criação de outros planetas. Está junto de nós. Não podemos nunca esquecer. Tem um livro do Manuel Miranda, chamado Transição Planetária, que fala muitas coisas da nossa mundo de transição que vivemos.
Mas uma coisa que marcou muito é que ele fala que vem um espírito de outro planeta para cá. Esse espírito vem dar uma comunicação, uma reunião médica com eles. Esse espírito fala assim, que o Senhor Jesus foi pessoalmente ao planeta deles pedir ajuda e apoio para alguns deles virem para a Terra ajudar na evolução do planeta. Aí eu pensei, meu Deus, Jesus foi pessoalmente pedir ajuda. E aí eu pensei, como? Ou seja, como é que eles têm acesso? Aí ele não explica esse planeta como é que é. Mas o importante para a gente, que o foco é que Jesus está no controle da situação. Então as coisas estão acontecendo. A gente pode parar e pensar, tudo sob controle, o planeta está um caos. Não está. Divaldo, um pouco antes de desencarnar, deu uma entrevista na Federação Espírita do Paraná, perguntaram para ele, Divaldo, o planeta está tão difícil. E ele disse, não, os espíritos dizem que está tudo sob controle. As coisas estão caminhando como deveriam ser. É isso. Então temos que ter fé, paciência, muita gratidão, agradecer ao conhecimento do Espírito que nos ajuda a entender melhor o que é a vida, o que fazemos aqui. Obrigado, pessoal, por tudo, pela paciência. Pessoal, temos ainda 8 minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário? Pergunta para o Raul. Não? Então, quem vai fazer? Prece final, Maria? Thaís, então, por favor. Jesus amigo, nosso querido mestre, agradecemos pelas palavras de conhecimento, agradecemos pela oportunidade da convivência com a nossa família espiritual, que aqui na caravana é tão importante para a gente, que nos faz tão bem, que nos apoia diariamente, semanalmente, que nos ajuda a evoluir, a refletir cada vez mais sobre o nosso processo de evolução e o lugar onde encontramos tantas pessoas bondosas, tantas pessoas que amamos, que o Senhor Jesus possa continuar do nosso lado, que sejamos merecedores de Sua presença. Obrigada a toda a espiritualidade da casa, que nunca nos abandona. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.